Senhor, povo de Deus. Eu, William Silva. E eu, Vitor Santos. Estamos aqui para dar início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam. E desta feita, como a gente sempre coloca em pauta, o nosso texto, né, que é o texto base, em João capítulo 8 e o versículo de número 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, é com muita satisfação e alegria que estamos aqui de volta, né? Basicamente a gente já vai fazer quase 2 meses que a gente não posta, mas o nosso companheiro Vitor, ele vai dar algumas explicações, irmãos, com relação a esta nossa parada e a nossa volta agora. A gente queria primeiramente aqui agradecer, né, mais uma oportunidade, e a gente vinha avisar os irmãos que a gente passou quase 2 meses sem postar vídeo, sem postar alguma coisa, porque a gente estava tendo alguns problemas com a câmera e com o ambiente. Conforme os irmãos estão vendo, a gente está com um ambiente novo, graças a Deus. A gente está com um ambiente novo e está com a qualidade de câmera superior para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Então, os irmãos, isso é fruto das orações dos irmãos. Estamos já a mais de 200 inscritos no nosso canal. Amém. Glória a Deus. Então, isso é só um incentivo, né? Os números mostram que está dando certo, Deus tem aprovado e os irmãos também têm aprovado e têm gostado, né? Onde a gente passa, os irmãos sempre comentam, né? Durante essa semana mesmo no trabalho, o irmão passou lá e me perguntou: cadê os vídeos? Né? E a gente estamos aqui respondendo aos irmãos, né? Por esta oportunidade, agradecendo a Deus por mais esta vez de poder estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, vamos mais para mais um tema do nosso quadro Verdades que Libertam. E o tema hoje é: em meio à crise, devemos atravessar a tempestade. O texto em foco é Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 23, mas iremos abordar até o versículo de número 27, para os irmãos entenderem melhor. A partir do 22 nos diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa, né? Antes de abordarmos essa passagem, companheiro Vitor, nós recebemos alguns comentários dos irmãos que a gente quer passar aqui, como a gente tem sempre falado nos outros vídeos, os irmãos comentando, né, nos nossos vídeos. E desta feita, o vídeo que foi comentado foi o vídeo que tem o tema: que tipo de solo é o seu coração? A irmã Edna Maria, ela falou, ela comentou e ela disse: Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus abençoe, irmã Edna. Glória a Deus. Também temos o nosso irmão Roberto, que ele disse: amém, meu amigo. Deus abençoe esse projeto, ou esse novo projeto. Deus vai abençoar seu canal e mandou a parte do Senhor pra gente. Pai do Senhor, irmão Roberto. Deus abençoe. Glória a Deus. Temos também a nossa irmã Rosineide. Ela comentou e disse: glória a Deus. Deus seja louvado por vocês, homens usados de Deus. Amém, irmã Rosineide. Deus abençoe e continue orando pela gente. Glória a Deus. E também o nosso irmão Samuel da Silva Gomes. Ele disse: amém, graças a Deus. Parabéns, profeta. Samuel, Pai do Senhor, meu amigo. Deus abençoe, Samuel. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a irmã Rosineide, o irmão Roberto, a irmã Edna. E também temos o nosso irmão Maciel do Frigorífico, né? Maciel do Frigorífico ali em Pontezinha. Nosso irmão Maciel, ele disse: amém, bênção de Deus. Amém, bênção. Deus está no controle de tudo. Irmão Maciel é uma bênção, né? Irmão Maciel animado. Deus abençoe a todos os irmãos que têm acompanhado e têm participado do nosso canal.
Vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje, companheiro Vitor. E qual é o tema? O tema é, não esqueçam que esse tema é importantíssimo para nós nesses dias. Em meio à crise, devemos atravessar a tempestade. Devemos. Mateus 22 ao 27 a gente leu. Mateus, Marcos e João narra essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, que os discípulos tiveram com seu mestre. O rei Herodes tinha mandado prender João. A gente vê isso no capítulo 14, versículo 3 ao versículo 4. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe disse: não te é lícito possuí-la. Herodes, ele prende João porque João prega contra o seu pecado. Mas João era apenas uma boca de Deus. Ele mesmo fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Este que clama não tem só uma voz, tem muitas vozes. Falando nisso, eu me lembro de um dos pioneiros que deu a entrada à reforma, John Huss. John Huss, na sua morte, enquanto ele estava sendo queimado vivo, ele disse: hoje vocês assarão um ganso, que não significa russo, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimá-lo ou prendê-lo. E daí aparece Lutero quebrando tudo. Lutero, um grande dos reformadores, né? Então, capítulo 14, versículo 13, versículo 10. E mandou degolar João no cárcere, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto, e apartando-se da multidão, e o povo, sabendo, o seguiu a pé. Quando Jesus sabe que João é preso, Jesus prega. Quando Jesus sabe que João é morto, Jesus se afasta dali e vai para um lugar deserto. E a multidão, vendo isso, eles vão atrás de Jesus. E Jesus faz a multiplicação dos pães, faz a multiplicação do peixe, e o povo se alegra, porque Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha feito bonança. Então o povo, vendo isso, se alegrou. E infelizmente, até hoje, até o nosso dia, algumas pessoas seguem a Jesus pelo que Jesus pode fazer, pelo que Jesus pode oferecer, e não pela pessoa de Cristo. E a multidão queria milagre. Jesus faz milagre para a multidão, mas para os discípulos ele traz experiência no mar. Então, versículo 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A gente imagina aqui que a situação estava complicada. A multidão, ela começou a se apertar Jesus. Imaginemos nós que João capítulo 6, versículo 15, fala que a multidão queria levantar de Jesus rei. A multidão queria fazer de Jesus grande. Mas enquanto a multidão queria fazer de Jesus grande, queria fazer dele rei, Jesus vai se tornar pequeno na presença de Deus. Porque para Deus, grandes homens são homens de oração. E Jesus diz a seus discípulos: vão para outro lado. Jesus ordena aos seus discípulos para irem para o outro lado do mar. Então, essa viagem, Jesus sabia que não ia ser tranquila, mas Jesus mandou. Se Jesus mandou, meu irmão, pode confiar. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. A viagem pode não ser tranquila, mas a chegada do outro lado é garantida. Então, a gente olhando para esse texto, Diácono Williams, qual lição podemos tirar para as nossas vidas? Meu auxiliar Victor, a gente vê que esse versículo 22 ele já nos apresenta
algo muito interessante, como o Senhor mesmo viu aí, o versículo 22, e logo ordenou. Em outra tradução, obrigou. Em outra tradução, insistiu. Então, esses termos que é usado, e esse termo que Mateus usa, na questão de ordenar, de dar uma ordem, Marcos usa obrigar, insistir, dá a entender que os discípulos não queriam ir, não queriam sair de perto de Jesus. Até porque ninguém quer sair de perto do Mestre, sair de perto do Senhor. E em ocasiões como essa, estavam com Cristo ali em sua frente, vendo milagres acontecer. Né? Obviamente que isto a gente entende que os discípulos não queriam sair, mas foi dada uma ordem, os discípulos mesmo não querendo ir, mas foram, obedeceram a ordem do Mestre. E os discípulos que saíram enquanto ele estava despedindo a multidão, veja que a educação de Jesus, é importante, né? Jesus mandou os discípulos, ele poderia ter ido com os discípulos. E estava uma aglomeração, né? 5.000 homens. Não é verdade? Mas ele despediu, mandou os discípulos irem e foi despedir a multidão. E enquanto ele estava despedindo, os discípulos entraram no barco, seguindo viagem, que o versículo de número 23 vai dizer que ele foi, já era tarde e ele foi orar. Ele estava ali, sozinho, em oração. O que a gente mais necessita, né? De orar. Às vezes a gente ora 30, 20, 40 e a gente diz, eu orei muito. Quando a gente vai para o Getsemane, Jesus diz, nem uma hora, Pedro, pudesse orar pudesse vigiar comigo. E é interessante que o ato da oração, né, Jesus sempre se utilizou dele. Né? Você vê isso em Mateus 14, 23, em Marcos 1, 35 e em Lucas 3, 21. Jesus orando. Jesus gostava muito de orar. E se você ler o texto do Getsemane, diz a Bíblia que era de costume Jesus ir para o Getsemane, para aquele lugar, para quê? Para orar, para ficar a sós com Deus, para orar. E a Bíblia diz lá em Mateus 4 que antes dele ser tentado, ele estava em oração. 40 dias, 40 noites, orando, glória a Deus e jejuando. Então, meu querido irmão, a gente já aprende a primeira lição aqui, que para a gente ver milagres, para a gente ser detentor de milagres, a gente precisa viver uma vida de oração. Glória a Deus. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas foi uma ordem de Jesus. E agora? Como entender isso? Então quer dizer que nem sempre quando Jesus manda o vento vai soprar a favor. Com certeza. Esse texto aqui nos mostra isso. Veja que é bem categórico o versículo. Enquanto os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus, o vento sopra o contrário. Aí alguém pode dizer assim, oxê, como é que eu estou fazendo tudo certinho na igreja? Estou fazendo tudo certinho e as coisas estão acontecendo, a tempestade se levanta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste momento. Não é porque você está passando por tudo isso que isso quer dizer que você não está fazendo a vontade de Deus. Talvez você esteja fazendo a vontade de Deus e isso esteja acontecendo na sua vida porque Deus quer provar a tua fé, Deus quer te experimentar, Deus quer aprofundar o teu relacionamento com Ele, glória a Deus. E a gente tem que entender isso. Em momentos assim, a Bíblia diz que o melhor a se fazer é usar a fé e esperar o socorro que vem do alto. Glória a Deus. Glória a Deus. O vento era contrário. Também quero dizer para você nesse dia que nem todo vento contrário é para te derrubar. Nem todo vento contrário vai fazer o seu barco afundar. Nem todo empurrão é para nos derrubar. Os irmãos de José o empurraram pensando que ele ia cair, pensando que ele ia ficar na lama, mas ao contrário, ajudou José. Então, esse vento que você está passando, ou talvez vai passar, talvez você esteja um pouquinho torto, talvez você esteja um pouquinho caído, e esse vento contrário vai fazer te levantar e te colocar no prumo. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 24. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se... Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
Glória a Deus. Isso é coisa de quem ora. Quem ora faz essas coisas. E Jesus disse: se vocês crerem, farão obras maiores. Maior do que as minhas. Maior do que as minhas. Que coisa, né? Imagina a gente andando assim no lugar. Meu Deus do céu. Figuradamente, a gente pode aqui ver se mais essa tempestade como um problema na família, como um problema de saúde, a falta de emprego, a falta de fé, não é? Uma dificuldade que você está passando na família. Enfim, a gente pode classificar por várias situações. Mas neste momento, Jesus, glória a Deus, ele está andando por cima do mar, da tempestade, e está vindo ao teu encontro para trazer bonança, trazer paz em meio a essa tempestade. Calmaria. Jesus ainda traz calmaria em meio à tempestade. Veja que interessante, o versículo diz que ele veio à quarta vigília da noite. Talvez para muita gente, né, é um desespero, né, esperar. E veja que a Bíblia diz que Jesus era já à tarde, quando os discípulos saíram. Então, logo que saíram, entraram no barco, começaram a sua caminhada para o outro lado da margem, a tempestade começou a açoitar. E isso durou a tarde toda, durou a noite, entrou pela madrugada, e cadê Jesus? Estava orando. Glória a Deus. Mas a quarta vigília aparece. Vem aquele ser angelical, aquela luz branca brilhando, em meio àquela tempestade. Imagina, tudo escuro, só tinha homem, a turma tudo com medo, que a gente vai ver isso no versículo 26, né? Mas Jesus foi ao encontro dos discípulos para o socorrer. Versículo 26, né? Assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. É importante a gente destacar aqui que a maioria dos discípulos eram pescadores. Pedro, Tiago e João. Pedro era acostumado com as ondas, justamente, com os ventos levantando aquelas grandes ondas, e mesmo assim a Bíblia diz que eles tiveram medo das ondas porque o vento era contrário, e quando viu Jesus começaram a gritar. Quem não teria medo também? E é interessante que, se a gente vê, companheiro Vitor, em situações como essa, em situações que a gente passa no dia a dia, cada um tem a sua maneira de agir. Não é? Acredito que Pedro, como era o dono do barco, queria salvar o barco, né? Tirando água do barco. Acredito que, então, cada um começou a ter uma reação. Então isso não é coisa de outro mundo. Isso é normal, é natural, né? Talvez eu e o companheiro Vitor estejamos passando pela mesma situação, por exemplo, a situação de desemprego, mas vai caber a gente, né? Cada um tem a sua maneira de agir, de tratar essa situação. Então, se você está passando por um momento difícil e você talvez esteja com medo de morrer, com medo de perder alguma coisa na sua vida, com medo de ficar à deriva, sem ter um rumo, neste momento o Senhor nos dá uma palavra para dizer para você que Cristo virá te socorrer e você não vai ficar à deriva. Ele vai ser o farol que vai iluminar o teu caminho e você vai chegar no lugar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E fica a pergunta aqui: como é que você está agindo no meio da tempestade? Pergunta. Qual é a sua reação? Muito boa essa pergunta. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo. Jesus viu que eles estavam com medo, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus vem tão solene assim, né? Vem naquela calmaria, tem bom ânimo. Agora mais agitado, e tem bom ânimo, rapaz, sou eu. E essa expressão aqui, sou eu, a gente lembra de alguma coisa, né, Varão? Lembra sim, lembra. Que a identificação de Jesus, sou eu, era uma identificação impositiva. Ou seja, Jesus estava dizendo essa frase, usando na ocasião que ele usou, como para revelar quem era. E o interessante é que os discípulos viram, ficaram com medo, mas Jesus, ele não disse assim: eu sou Jesus, né? Eu sou o mestre de vocês. Jesus usou a expressão
que Deus usou, é a mesma expressão que Deus usou lá no Êxodo capítulo 3, versículo 14 para Moisés. Eu sou o que sou, ou eu sou, me enviou a voz. Né? E ele disse, sou eu, não tem mais, ou não temas. E aí os discípulos, ouvindo que era ele, a gente vai ver que Pedro dá logo a resposta. Mas esse sou eu aqui é interessante, que Jesus ele se revela. Sou eu. Ou seja, eu sou o que eu for. É como se eu tivesse lei, esquecendo que sou eu. Sou eu que fiz lá atrás. Que eu fiz isso, que eu multipliquei os pães. Né? Jesus sou se eu, revela. Então, glória a Deus. No meio da tempestade tem calmaria sim. No meio da tempestade tem presença de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, Pedro é ousado, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus como, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Alguém pode até questionar, alguém pode até criticar Pedro. Mas Pedro andou, mas afundou. Mas ele andou. Mas ele teve uma experiência da qual ninguém nunca teve com Jesus. É interessante, né? Como a gente estava falando, Pedro ele reconhece a voz do mestre. Ele diz, Senhor, sim. Né? Se és tu, manda ele ter contigo a ovelha, sobre as águas. A ovelha diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Quem dele é conhecido. Glória a Deus. Aí surge a pergunta, qual é a voz que você está escutando? No meio da tempestade. Qual é a voz? É o barulho do vento? É o barulho das águas batendo no teu barco? É a voz ao contrário dizendo que você não vai vencer, que você não vai conseguir? Capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele acalma o vento. Ele fala com o vento, diz ao vento, cala-te. E ao mar ele diz, acalma. Glória a Deus. E nesta situação, Jesus pisa no barco, o mar, o vento se acalma. É interessante no capítulo 8, que o Senhor citou, que Jesus quando chega ele diz, acalma-te ao vento. E o versículo 32 diz, acalmou o vento. O mar só estava revolto por conta do vento, que estava levantando as ondas. E quando Jesus chega, Jesus vai na fonte do problema. Ele vai no vento, o vento acalmou, o mar revolto se acalma. Jesus não vai no problema, ele vai na fonte do problema. E é interessante, pegando esse clichê, que Cristo, por muitas vezes, ele não vai nos livrar do problema, mas ele vai nos livrar no problema, dentro do problema, na situação. Porque tem gente que quer que já não pode acontecer, mas se acontecer, não te preocupas, porque o mesmo Cristo que poderia ter livrado você de não entrar no problema, é o mesmo Cristo que te livrará no problema. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz também, no versículo 33, que eles se aproximaram de Jesus e fizeram um culto de agradecimento. Um culto de ação e graça. Glória. A Bíblia diz que eles adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Vai ter culto ou não vai ter culto de ação e graça? Tem que ter. Vai ter culto de ação e graça. Creia nisso. Você vai dar um culto de ação e graça por coisas que Jesus irá fazer na tua vida. Irá repreender este vento, repreender este mar, e você chegará do outro lado. Até porque o tema é, em meio à crise, nós devemos atravessar a tempestade. No versículo 34, diz aí a resposta. E tendo passado para outra banda, Glória então quer dizer que eles chegaram. Então foi o que eu disse no início, a viagem pode não ser tranquila, mas a chegada é garantida. Então essa é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração neste dia, esperando que essa mensagem te alcance o teu coração. Glória a Deus, que você possa se inscrever no nosso canal, que você ative os sininhos para receber as notificações, que você deixe o seu like, que é muito importante. Eu acho que dá para a gente conseguir uns 20 mil likes, será?
A gente consegue. Então, E compartilha também este vídeo, deixa o teu comentário aí, para a gente poder expor nos próximos vídeos. E se você quiser deixar o tema para a gente abordar também, será importante para nós. então, é importante, tem mais de 50% das pessoas que nos assistem não é inscrita não. Poxa, ainda não? Ainda não. Poxa. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações. Nos ajuda nesta obra para que assim alcance mais e mais pessoas. Deus Para a glória de abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like.